Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade ímpar, preciosa, uma oportunidade em que expressamos perfeitamente a tua verdade, e pelo poder do Espírito Santo eu rogo, imploro aos ouvintes e na minha vida que nós possamos experimentar no âmago do coração, na raiz da natureza, essa transformação radical a ponto de experimentarmos grande poder de Deus. Oramos agradecidos por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus certa vez disse: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E à medida que vivemos, passamos por várias experiências. Muitas delas por situações adversas, somos tomados por apreensões, somos dominados por tensões indesejadas no que diz respeito às coisas que nos aguardam no futuro. Se nós não firmarmos em Cristo, especialmente quando passamos por dificuldades e tribulações, podemos perder um dos bens mais preciosos que nós temos, que é a paz do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo ora o Senhor da paz, a referência aqui é certamente o Senhor Jesus Cristo. Isaías 26, versículos 3 e 4 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Eu lembro os ouvintes que estamos abordando o terceiro problema que a igreja de Tessalônica encarava, e era o grupo de irmãos que estavam andando desordenadamente e andando fora da linha, e por uma razão ou outra estavam sendo ociosos, e tudo indica que estavam usufruindo ilegitimamente da boa vontade da igreja. Os outros dois problemas comuns das duas cartas foram as perseguições e os falsos ensinos, com os falsos mestres que estavam exagerando acerca da parousia. Paulo poderia simplesmente acabar a sua carta, mas ele não faz isso. E antes da saudação final e da costumeira bênção, ele faz mais uma oração. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Ele já havia feito 3 orações nessas duas cartas. Na primeira carta, no versículo 11 e 12, e nessa carta, no capítulo 2, versículos 16 e 17, e nesse capítulo, no versículo 5, onde lemos: Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então vamos considerar esse versículo sobre o tema a oração final de Paulo. A nossa tradução não indica muito bem, porque o versículo 16 começa com a conjunção ora, quando o texto original usa uma conjunção adversativa be, porém, mas que contrasta a oração de Paulo com aquilo que ele vinha tratando antes, ou seja, a disciplina dos desordenados. Nos versículos 14 e 15 nós lemos: Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. E aqui no versículo 16 ele diz: Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Há, portanto, um vínculo entre o sentido anterior com esta oração. Antes Paulo falava de disciplina tão necessária em todas as igrejas e agora ele ora. Paulo tratou de disciplina na maioria de suas cartas porque a igreja é composta de santos pecadores. A igreja de Corinto, por exemplo, havia sérios pecados lá. Pecados doutrinários, teológicos, litúrgicos e morais. Então, antes de terminar essa segunda carta aos Tessalonicenses, foi como se Paulo dissesse: eu acabei de dar várias exortações, várias orientações, encorajamentos aos irmãos, mas eu sei que a resposta positiva não depende de vocês, mas em última instância depende de Deus mesmo.
É o Espírito mesmo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Deus quem fere a nossa consciência e nos leva à penitência. Deus mesmo quem concede o arrependimento ao seu povo. Paulo disse a Timóteo, disciplinando com mansidão aos que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecê-lo plenamente, é verdade, mas também o retorno à sensatez. E Paulo disse aos romanos também, ou despreza a riqueza de sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Pedro afirmou em Atos 5:31 e 11:18, Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E logo também aos gentios foi, por Deus, concedido o arrependimento para a vida. Então vemos nesses textos que Deus é quem concede o arrependimento ao homem. Mas embora que o arrependimento seja concedido por Deus, é uma obra realizada também pelo homem, visto que as pessoas são instadas a se converterem dos seus maus caminhos. Deus é quem soberanamente concede o dom do arrependimento ao seu povo eleito, capacitando-o a retornar a ele, mas é ordenado ao homem que se arrependa. Aqui temos mais um exemplo do paradoxo que pudemos, pela graça de Deus, tratar nas exposições anteriores. Ou seja, o arrependimento é obra de Deus e do homem. É preciso que Deus desse arrependimento aos ociosos da igreja de Tessalônica e ainda assim, os faltosos tessalonicenses responsavelmente deveriam se arrepender. Quando Paulo ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias, o Senhor seja com todos vós, Paulo exorta os desordenados da igreja a chamar pelo Deus da paz, o Senhor Jesus Cristo, e os convoca a se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, que certamente Ele ouvirá dos céus, perdoará os pecados e sarará a sua igreja. Os que são objetos de disciplina devem buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocar o seu santo e bendito nome enquanto está perto, deve deixar a sua perversidade e mau caminho, bem como os pensamentos iníquos, e se converter ao Senhor, que se compadecerá, e voltar-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Assim como o Pai que oramos pelas circunstâncias da vida, oramos pelos nossos filhos, e exatamente por isso Paulo ora mais uma vez. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Não é a primeira vez que Paulo fala de paz. Foi um encorajamento para uma igreja que passava por dificuldades e tribulações com a presença dos falsos mestres, conturbando e fermentando a igreja com falsos ensinos. Então Paulo faz o correto e não poderia encerrar a sua carta sem antes orar ao Senhor da paz. Portanto, com essa conjunção ora, temos a oposição do contexto anterior sobre disciplina com a oração de Paulo. Eu chamo a atenção dos ouvintes para o conteúdo dessa oração. Veja que essa oração não consiste em bênçãos materiais, recursos financeiros, saúde, coisas legítimas e realidade lícita da vida. Mas Paulo ora por paz. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Quando Paulo ora para que o Senhor fosse com a igreja, ele pede a paz porque ele é o príncipe da paz. Qual a natureza da paz? Alguns acham que paz é no sentido mais estrito por causa das tribulações e que a igreja deveria ter paz com os membros entre si e com a liderança da igreja. Certamente essa paz é esperada, mas não devemos apenas entender no sentido geral, mas também no sentido restrito, com referência ao contexto. Os bons comentaristas dessa carta também concordam que Paulo não se refere apenas à paz no sentido da solução dos problemas e dificuldades que a igreja vinha enfrentando. Ou seja, a natureza da paz não é simplesmente a relação de paz uns com os outros, mas aqui indica um sentido mais amplo, geral, profundo, com que regularmente esta palavra é utilizada no Novo Testamento. Alguém disse que a paz de Deus é um sorriso dele no coração do crente. A paz é o estado espiritual que desfrutam todos os que nasceram de novo
e que foram objetos da graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus. A paz é fruto do Espírito. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E quando Paulo ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, é a paz que desfrutamos em decorrência da obra que Cristo fez em favor do seu povo predestinado. Efésios capítulo 2, versículos 14 e 15 diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Na realidade, só desfrutamos da paz quando nascemos de novo e somos justificados pela fé que Ele mesmo nos deu. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E como disse Isaías, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele era o nosso inimigo por causa dos nossos pecados e nossa indiferença que tínhamos com ele. Mas ele mesmo hasteou a bandeira branca da paz. Foi ele mesmo quem nos buscou. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quando Paulo diz aqui continuamente, Paulo qualifica a paz aqui enfatizando a continuidade, permanência e constância dessa paz. Não é paz quando tudo vai bem, ou quando não há brigas, ou quando estamos na igreja ouvindo a pregação do Evangelho. Quando ouvimos uma boa música, ou estamos em um sítio tranquilo, livre das loucuras do trânsito. A paz é aquela paz que excede o entendimento, como disse Paulo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 7. Quando Paulo diz: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente, é continuamente em todas as circunstâncias, sucessivamente em todas as áreas da nossa vida, independentemente da situação em que nos encontramos, na pobreza, na doença, na dificuldade, nas aflições, nas incertezas com relação ao futuro. Cristo morreu por nós e estamos em paz com Deus. Não apenas a paz legal pela morte vicária do Senhor Jesus, mas também essa paz moral como fruto do Espírito Santo. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A igreja vinha sendo perseguida? É para o bem da igreja. Haviam pessoas que estavam ensinando o erro na igreja, acarretando dificuldades nela? É para o bem da igreja. Haviam desordenados que precisavam ser disciplinados? Sim, mas isso tudo é para o bem da igreja. Não sabemos exatamente como Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele governa todas as coisas. Quando estamos em desobediência, isso nos rouba a paz de Cristo. Essa é a grande verdade. Nós nos colocamos fora da cerca de proteção da vontade de Deus. Quando saímos dos muros de Sião, que tanto nos tranquiliza, nos dando proteção para desfrutar dessa bênção maravilhosa em meio a circunstâncias difíceis, perdemos a paz. Qualquer paz que as pessoas pensam que têm, mas que não procede do Espírito Santo de Deus ou do Príncipe da Paz, é engano. Os ímpios não têm paz. A paz é produto da obediência a Deus. No Salmo 119, 165, diz: grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeços. Meus ouvintes, é nesse momento de dificuldade, de tensão, apreensões na vida que experimentamos a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento. E no final da oração de Paulo é nos dito: o Senhor seja com todos vós. Não apenas com os crentes leais que muitas vezes Paulo se dirigia na sua carta, aqueles que não deveriam se associar-se com os desordenados, os fiéis que causavam grande alegria para Paulo e que se tornaram modelos em toda parte. Mas quem sabe se Paulo tinha em mente até mais aqueles que estavam sendo desordenados, porque afinal de contas esses eram a causa da falta de paz. Para que eles não ficassem como um caniço, balançando de uma para outra parte por causa dos ventos de doutrina, não permanecessem com um coração dobre e que não vivessem de forma tumultuosa e desordenada.
mas que desfrutassem dessa paz de Cristo através da obediência a Deus. Os que eram objetos de disciplina na igreja de Tessalônica eram os que roubavam a paz, e exatamente os que não tinham paz por causa da desobediência a Deus. Apenas para concluir, eu quero chamar a atenção dos ouvintes para a excelência dessa bênção, a paz. A capacidade e o poder de desfrutarmos dessa paz onde vivemos em uma época sem paz, cuja violência, imoralidade, corrupção está por toda parte. Os ímpios não têm paz, mas lhes falta sossego e vivem buscando a paz em outras coisas, tais como terapeutas, psicólogos, remédios, dinheiro, prazer, lazer, até mesmo nas igrejas onde fazem terapias. Mas só o Senhor da paz, que morreu e justificou o seu povo, é que nos dá a paz legalmente pela justificação e moralmente pelo fruto do Espírito Santo. Essa é a glória do cristianismo que faz os crentes perseverar. Não existe bênção melhor do que a graça de Deus que nos dá a paz. Que Deus nos dê a graça de desfrutarmos mais e mais dessa paz pela obediência à sua vontade revelada na sua palavra. Não sabemos o que acontecerá no futuro, sabemos, porém, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e poderemos desfrutar dessa paz por mais que as coisas da vida desandem. Desejo aos meus ouvintes essa oração de Paulo. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Amém.